Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita continua a agradável e esclarecedora conversa sobre o tema filosofia espírita na atualidade com Humberto Schubert, filósofo, mestre, doutor em filosofia, com especialização na filosofia sobre o aspecto da metafísica, da religião, autor de 3 livros, Genealogia do Espírito, Diálogos Espíritas, Filosofia Perene, além do site, do blog Filosofia Espírita, com vários artigos e conteúdos interessantíssimos que nós convidamos todos a ler e conhecer. Humberto, seja bem-vindo ao programa Visão Espírita. Olá, André, tudo bem? Tudo bem. No nosso último programa, que foi ao ar a semana passada, Humberto, nós conversávamos encerramos ele falando sobre filosofia espírita e abordando a questão de que Allan Kardec sofreu, recebeu influências filosóficas de conceituação ao seu tempo. Você fez algumas considerações, inclusive citou um artigo que está num livro, que está no blog. Você poderia reavivar isso nesse novo programa sequencial Visão Espírita, por favor? Sim, esse livro, Espiritismo em Perspectivas, é uma iniciativa puramente acadêmica, então não são textos, digamos assim, espíritas ou de divulgação do espiritismo, mas textos de pesquisadores de diversas áreas, de diversas universidades, de diversas afiliações a religiões ou a nenhuma religião específica, e ele trata exatamente da historiografia do espiritismo, enfocando o espiritismo brasileiro, ou o movimento espírita brasileiro. O meu texto nesse livro, entretanto, que é o texto que abre o livro, ele trata apenas das influências filosóficas de diversas correntes naquela época importantes, na primeira metade do século XX, sobre a formação do espiritualismo moderno, particularmente sobre Kardec, mas também sobre a formação do espiritualismo moderno de uma maneira mais geral. Então, a partir dessa pesquisa, que é uma pesquisa que ainda está em curso, nós temos escrito outras coisas para publicação próxima, ainda talvez no ano de 2021 ou no ano seguinte, a respeito desse desenvolvimento cultural das várias correntes filosóficas, também da própria ciência, do surgimento da ciência moderna, que vai impactar depois na evolução das espécies, no princípio da seleção natural e também na formação da psicologia, questões que estão ligadas ao espiritualismo moderno, já que, por exemplo, Kardec, quando funda sua revista, ele a batiza de Revista de Estudos Psicológicos. Então, o espiritismo ele seria algum tipo de estudo psicológico, ou partiria de um estudo psicológico, antes ainda da formação da psicologia como ciência. Depois nós vamos ver também outros espiritualistas ligados à ideia da evolução das espécies, como Alfred Russel Wallace, criador da teoria junto com Darwin. Então, de diversas maneiras, o espiritualismo esteve visceralmente associado a esses processos culturais, ideológicos, acadêmicos, científicos e filosóficos do século XIX. Humberto, no programa anterior, que está disponível no nosso canal no YouTube, caso o amigo telespectador queira assistir ou não pôde assistir ainda, você vai conceituar de forma muito clara o aspecto, a percepção e o espiritismo
como filosofia, ou como uma forma de todos os seus conteúdos filosóficos. Na atualidade, como definir a filosofia espírita? Como definir essa percepção, esse aspecto, essa forma? Muito bem. Essa é uma pergunta difícil de responder, porque nós todos sabemos, nós vivenciamos o espiritismo principalmente como religião e não exatamente como filosofia. Na verdade, a minoria das pessoas o vivencia ou o experimenta como uma filosofia de vida, como uma nova perspectiva através da qual se encara a realidade. Claro, mesmo para o sujeito que quer viver o espiritismo como filosofia, essa filosofia tem consequências religiosas, né? Ela promove, ou pelo menos ela se propõe a isso, ela deveria promover, segundo a sua própria proposta, uma aproximação com Deus, por exemplo, a moralização da criatura e um estado de bem-estar que as religiões vão chamar de um estado de bem-aventurança, de graça, alguma coisa assim. Então, nos seus efeitos, o espiritismo, de maneira certa, ele busca promover algum tipo de religiosidade ou espiritualidade, sem que seja propriamente uma religião ou esteja ligado necessariamente a instituições religiosas ou tradições religiosas. Embora desde o texto do próprio Kardec nós possamos perceber que é uma filosofia que tem, por exemplo, um gosto ou uma certa preferência por uma tradição religiosa, no caso, a tradição cristã ou o cristianismo. Mas ainda assim, o espiritismo fará uma interpretação exótica do cristianismo, totalmente desvinculada das instituições e até mesmo da doutrina oficial da tradição cristã, e fazendo uma leitura arrojada e original dos evangelhos de Cristo, que é já uma leitura sempre espírita. Daí, por exemplo, o nome de um dos livros mais importantes do espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é uma apresentação do Evangelho normal, ou não é uma mera recepção do Evangelho nos termos da tradição cristã, historicamente estabelecida, mas uma reviravolta, uma releitura, uma busca por, de alguma maneira, ressignificar o Evangelho. A filosofia, ela propõe um estudo, como tudo, né? Ela propõe leituras, ela propõe um aprofundamento nas reflexões, nas ponderações, na interpretação. Nós estamos vivendo um tempo de muitas superficialidades, né? As coisas estão muito, como eu vou dizer, na onda, né? Como fica a filosofia diante destas circunstâncias atuais? Como é que você vê esse cenário? Exatamente. Bom, a filosofia, como a gente estava discutindo em relação ao Evangelho, por exemplo, ela consiste fundamentalmente em partir de uma atitude autônoma, corajosa, intelectualmente responsável de interpretar as coisas. Então, enquanto o sujeito está interpretando o Evangelho ou os dados da ciência, ele está filosofando. Enquanto ele está consciente de que ele está propondo uma forma de ler, uma forma de organizar, de explicar os dados da ciência ou da religião ou das escrituras, seja lá o que for, da sociedade, ele está de alguma maneira filosofando. Claro, às vezes mais próximo de uma outra disciplina, de uma outra especialidade, mas o ato de interpretar conscientemente uma coisa, assumindo a responsabilidade pela minha interpretação, sabendo que essa interpretação não é uma verdade pronta e que está sempre em construção, está sempre num estado, digamos assim, de provisoriedade, isso é essencialmente a atitude filosófica, corresponde à atitude filosófica,
e, portanto, enquanto a gente tiver com essa atitude, com essa índole filosófica, nós podemos dizer que nós estamos filosofando. Por outro lado, há, claro, aquela tendência para algumas pessoas, é mais confortável, pode ser uma questão de hábito, de não vivenciar o espiritismo enquanto uma interpretação responsável e autoconsciente das coisas, e sim enquanto uma aceitação de certos princípios como dogmas ou de certas ideias como sendo verdadeiras, até mesmo não ideias apenas testadas e rigorosamente argumentadas como as de Kardec, mas do médium fulano, do palestrante ciclano, etc. e tal, figura de predileção das pessoas. Bom, essa outra vivência, ela corresponde à vivência mais religiosa, mas infelizmente não aquela religiosidade ou espiritualidade que falava Jesus ou de que falava Kardec, mas a religiosa, a experiência religiosa no pior sentido da palavra, no sentido pejorativo mesmo, né, do cabresto, da aceitação, da crença cega e injustificada. Nós precisamos, portanto, reavivar sempre o compromisso das pessoas com a proposta kardeciana, com a maneira kardeciana de apresentar o espiritismo, que promove a espiritualidade, a religiosidade, a comunhão com Deus, a adoração a Deus, promove uma vida de prece, de oração, e, entretanto, não é baseada nisso, né? Chega a essas conclusões através da experimentação, da observação cuidadosa dos fenômenos mediúnicos e do raciocínio lógico sobre eles, né? Da investigação sobre aquilo que eles apresentam enquanto discurso. Também não é aceito cegamente, né? Nenhum dos pontos do Livro dos Espíritos ou de qualquer outra obra de Kardec deve ser aceita cegamente, mas deve ser meditado, criticado, revisto, na medida em que o progresso da ciência, do pensamento humano permitirem. Então, onde esses pontos não forem derrubados pela ciência, nem pelo avanço do conhecimento em geral da filosofia, eles merecem ser respeitados, não por uma questão de aceitação cega de dogmatismo, e sim pela força própria dos argumentos, das evidências ali apresentados. Eu tenho observado que nós temos, na atualidade, cresceu muito a fala sobre espiritualidade e religiosidade, né? Como uma forma de esclarecer. Eu vou te pedir, logo após o nosso intervalo, Humberto, que você aborde este assunto sobre um aspecto filosófico, olhando para os conceitos filosóficos, olhando para o espiritismo. Amigo telespectador, nos aguarde um minutinho, já voltamos, continuando a nossa agradável conversa com Humberto Schubert, filósofo, mestre e doutor. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos. Retornamos para o nosso diálogo, a nossa conversa com o filósofo Humberto Schubert, doutor em filosofia, sobre o aspecto com ênfase nos estudos da religião, da metafísica. Continuamos aqui a nossa conversa. Nós, no intervalo, te pedimos que você nos ajude a refletir sobre este conceito de espiritualidade, religiosidade e filosofia, porque tem-se a impressão de que são situações tão distantes, mas que partem de algo comum. Quando se fala em espiritualidade, o que se quer dizer com isto? Quando se fala em religiosidade, o que se quer dizer com isso? Como a filosofia nos ajuda a perceber e a compreender esta situação? Excelente questão também. Bom, os dois termos, eles derivam
de uma busca de filósofos ao longo do princípio da modernidade por separar aquilo que nós podemos identificar como uma demanda humana natural por uma comunhão com Deus, por um encontro com o absoluto, com o infinito, com a origem de todas as coisas, e aquilo que nós reconhecíamos na época como religião, que eram basicamente as instituições e os credos fechados que a gente tinha que aceitar, ou a fé, inclusive, era baseada muito nesses credos, né, numa aceitação da instituição e do credo. Então, esses filósofos, de uma maneira assim desassombrada, pioneira e muito visionária, eles identificaram a necessidade de separar a alma humana de uma submissão ou de uma associação direta com essas instituições e credos. E aí começaram a falar daquilo que eles chamaram de religião natural. A religião natural seria aquela não imposta por nenhuma instituição, igreja ou credo, e sim que nasce espontaneamente do peito de todos os indivíduos, estejam eles onde estiver, seja de qual cor for, homem ou mulher, em qualquer canto da terra, essas criaturas, também por observação, ali a partir das grandes navegações, elas seriam percebidas como criaturas tendo já o potencial da fé, o potencial de algum tipo de percepção, né, da natureza espiritual, da realidade, ou mesmo da divindade, e a partir dessa percepção natural, dessas ideias naturais a respeito da religião, formaria-se aquilo que os filósofos então chamaram de religião natural. Depois, com o tempo, foi se desenvolvendo uma cultura que nós chamamos de secularizada, isso é, que tinha, pelo menos no nível das elites econômicas e também intelectuais, universitárias, acadêmicas, né, os jornalistas da época, né, no século XIX, mais ou menos, final do século XIX, foi se formando um consenso de que a religião era um termo ruim, uma espécie de termo pejorativo. E daí surgiu aos poucos o termo espiritualidade como uma forma de isolar todas aquelas conotações negativas que o termo religião trazia. Na onda do termo espiritualidade, veio a surgir também depois o termo religiosidade, que já é, inclusive, uma espécie de reconciliação com o termo religião, mas está também, junto com a espiritualidade, buscando essa religião natural, ou essa comunhão natural da criatura com o seu Criador, não passando necessariamente por nenhum credo ou nenhuma instituição religiosa. Humberto, eu vou te pedir algo para nos ajudar. Filósofos espíritas que você pode nos indicar, que você entenda que devam ser lidos, né? Devam ser conhecidos, devam ser buscados para aqueles que queiram ler, que queiram mais, além, é lógico, do seu trabalho, que nós já colocamos aqui, já apresentamos o seu blog, Filosofia Espírita, o livro Filosofia Perene, o outro livro que você coloca, Genealogia do Espírito, Diálogos Espíritas. Que filósofos, eu vou te pedir para separar em 2 momentos, da atualidade e outros de outros tempos, que o filósofo continua vivo sempre, é sempre disponível, sempre o seu conteúdo, os seus livros, os seus escritos estão aí. Quem que você nos indica? Excelente. Eu gostaria de começar por uma dica, né? A perspectiva espírita, ela forçosamente torna os seus praticantes, seus adeptos, filósofos, nem que seja num sentido muito generoso da palavra, muito lato da palavra. Então, conhecer e praticar o espiritismo é necessariamente filosofar, né? Então, nesse sentido, temos muitas pessoas a indicar, pessoas não necessariamente com formação em filosofia acadêmica, né, ou em técnicas, né, e argumentos filosóficos, metodologia filosófica, mas que buscaram a origem de algum tipo de princípio, de algum tipo de fenômeno, algum tipo de
problema, né, da vida humana. Então, esse número é muito vasto e nós poderíamos pegar uma lista imensa. Mas a gente pode sim colocar os mais antigos como prioridade. Nós não desenvolvemos, por uma série de razões, uma filosofia muito nova depois de Kardec. Então, no primeiro lugar da lista, nós temos que colocar Allan Kardec como aquele pensador que deu as condições todas, né, de possibilidade do pensar espírita. Em segundo lugar, inequivocamente, logo abaixo de Kardec, nós somos forçados a admitir Leon Denis como um escritor muito amplo, muito variado, tratou de uma infinidade de temas, todos quase segundo uma perspectiva, uma abordagem filosófica. A maioria dos temas, eles próprios também temas filosóficos. Após esses dois grandes ícones, né, inclusive reconhecendo a primazia de Kardec, absoluta, nós podemos considerar uma grande série de pensadores, desde aqueles que têm uma formação mais sólida em filosofia, como Herculano Pires, até pensadores que não tiveram essa formação específica, mas que, através da própria formação espírita ou de outras leituras, autodidaticamente, assim como Leon Denis, por exemplo, chegaram a filosofar em alguns momentos. A gente poderia citar, por exemplo, Hermínio Miranda. A gente poderia citar autores também desencarnados, como Joana de Ângeles, que em alguns momentos filosofam ou evidenciam mais o aspecto filosófico sobre outros aspectos do espiritismo. Por fim, é importante a gente observar que, embora haja grande número de expoentes, né, de um pensamento espírita, a filosofia, ela, lamentavelmente, ela não foi assumida com muita seriedade pelo movimento espírita, pelos praticantes do espiritismo, melhor dizendo, de uma maneira generalizada. Então, nós temos ainda muitos dedos, né? Nós somos um grupo razoavelmente erudito, mas que tem certos ataques de pânico diante de nomenclaturas, né, que de outro modo a gente buscaria conhecer. Então, as pessoas sabem o que é uma ideoplastia, né, ou o que é uma monoideia, e outros palavrões, né, desafiadores, mas por alguma razão elas travam, têm um ataque de pânico quando o termo técnico escapa da normalidade da literatura espírita ou do jargão espírita. Esse é um desafio que se impõe a ser superado, né? Eu sou muito otimista. Acho que uma característica típica da filosofia espírita é o forte otimismo, a fé no futuro, né? Uma fé raciocinada, mas a fé no futuro, a esperança de que as coisas vão melhorar. Então, eu acredito que em algum momento o movimento espírita convidará os filósofos, né, mais técnicos a contribuírem de maneira mais consistente, ouvindo-os mais respeitosamente, e também esses considerarão o espiritismo não apenas de um ponto de vista materialista, como um elemento ali que está na tangente ou que está saindo já do escopo da filosofia, mas como uma filosofia propriamente dita, né, com todos os direitos, né, que merece, né, uma tradição, uma escola de pensamento, de ser pensado enquanto tal, de ser analisado, de ser investigado, de ser tratado com rigor e com seriedade. Nós estamos chegando ao término deste programa Visão Espírita. Humberto, já lhe agradecendo pelas respostas, pela explicação, pelos esclarecimentos, convidando o nosso amigo telespectador a conhecer os seus artigos, e aí eu me permito convidar a ler a sua obra também como um filósofo, né? Como um filósofo espírita, que da atualidade, um jovem filósofo, né? Trazendo seus conteúdos, suas explicações, seus esclarecimentos, abrindo os nossos horizontes. Concordo plenamente com você quando você chama a atenção dos espíritas, de um modo geral,
para lerem, ampliarem seus horizontes, suas reflexões. É uma pena que nós, no nosso ambiente educacional, inclusive tradicional, a filosofia ficou ausente desses conteúdos que sempre ajudavam muito na formação educacional, ampliar os horizontes de todos, né? A filosofia tem essa capacidade, ensina-nos, ajuda-nos a pensar. Eu quero pedir que você deixe ao nosso amigo telespectador, ao nosso amigo ouvinte, uma mensagem no encerramento deste nosso programa Visão Espírita. Eu repetiria as tuas palavras, André, foram muito bem colocadas. Se o Espiritismo é eminentemente, né, ou primariamente, uma filosofia, ou no mínimo estrutura-se como pensamento filosófico com vistas a uma experiência religiosa, mas se estrutura a partir de uma filosofia, então nós precisamos levar essa disciplina um pouco mais a sério, né? Com os seus rigores, com as suas dificuldades, sim, mas não mais desafiadores do que o próprio ensino dos espíritos já é, né? Kardec nos propôs, nos ofereceu muitas vezes, né, uma educação mais ampla, uma base cultural mais ampla, como o fundamento para a boa leitura responsável, crítica, madura da proposta espírita. Então, muitas das coisas que não estão necessariamente contidas na doutrina dos espíritos, elas têm uma procedência, digamos assim, mais antiga. Assim como ele executou uma leitura espírita do Evangelho, não teve tempo, né, porque o tempo não é infinito, poderia ter executado uma série de outras leituras de outras tradições religiosas, por exemplo, de outros textos filosóficos, e nos deixou esse trabalho para que nós pudéssemos, talvez, desenvolver. Então, fica o convite para as pessoas para fazerem sempre leituras espíritas das coisas e não um aprendizado dogmático ou catequético do espiritismo. Muito obrigado, Humberto, pela sua participação. Temos certeza que nos veremos em breve, em algum momento, novamente, num seminário, numa palestra que vamos combinar em seguida. Amigo telespectador, agradecemos por estar conosco até agora. Pense, a filosofia lhe ajuda a refletir, analisar, estudar e conhecer. E a filosofia espírita é algo interessante a ser descoberto, analisado e estudado. Avalie isso. Pense nisto. Até o próximo programa Visão Espírita. Supimpa, gente. Obrigado, viu? Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. América Chaves Seguros. E Precision Hospitalar, distribuidora de medicamentos.